Ok, pessoal, vamos continuar então a nossa aula de hoje e o tema é magnetização em meios materiais, é a segunda metade. A gente acabou de ver que se a gente tem um dipolo magnético com a corrente I e uma área S, a gente pode representar esse conjunto como um vetor momento de dipolo, que vai ser S vezes I na direção do vetor normal. E aí o potencial magnético causado por esse cara será μ0 sobre 4π vezes m vetorial AR. AR é o vetor unitário, né, que aponta na direção do ponto de observação. Então aqui o meu ponto de observação, o vetor AR é o vetor unitário que aponta nessa direção, dividido por R ao quadrado. Beleza. Como é que a gente vai definir agora o vetor magnetização? Imagine que eu tenho uma matéria e essa matéria é composta de átomos. Então, normalmente o átomo tem um núcleo positivo e uma nuvem de elétrons que gira em torno desse átomo. Normalmente a gente vai ter esses caras em ordens aleatórias, né, girando em todas as direções. E esses momentos de dipolo acabam se cancelando. Então, alguns apontam numa direção, outros apontam em outra. E aí, no final das contas, se eu não tenho nenhum campo magnético externo, eles vibram em direções diferentes. Mas quando eu aplico um campo magnético externo, então apliquei um campo magnético nessa matéria, por exemplo, o que vai acontecer? Né? Os meus dipolos internos irão alinhar-se, né, para apontarem na direção do campo. Isso faz com que o campo magnético no interior dessas matérias mude. Da mesma forma como isso aconteceu lá em campos elétricos, aqui a gente vai chamar esse fenômeno de magnetização. Lá em campos elétricos a gente chamou de polarização, né? E aí a gente definiu para campos elétricos o que a gente chamou de constante dielétrica ou permissividade elétrica relativa. Aqui a gente vai ter uma permeabilidade magnética relativa. Beleza, então vamos estudar esse efeito aqui. Primeiro, então, precisamos definir um campo vetorial. E esse campo vetorial nós vamos chamar de vetor magnetização. Esse vetor magnetização nós vamos definir como a densidade de momentos de dipolo. Ou seja, o limite, quando o meu volume tende a zero, do somatório dos momentos de dipolo por unidade de volume. Então essa vai ser a nossa definição. Portanto, cada trecho de volume dV, e aqui eu vou chamá-lo de dV', né, porque trata-se da integração na região da carga, terá associado a este volume infinitesimal um vetor densidade de magnetização, né, ou vetor magnetização. Então, naturalmente, quando a gente observa o potencial magnético gerado em um ponto distante causado por esse volume, a gente vai poder expressá-lo da seguinte forma: uma quantidade infinitesimal de potencial será gerada pela densidade, né? Então 4π, aqui eu tenho m, só que aqui no caso meu m vai ser substituído pelo m maiúsculo. M de vetor magnetização, vetorial AR, dividido por R ao quadrado. Só que esse é o meu dA, então eu tenho que integrar em dV'. Então essa vai ser a minha contribuição dada por esse meu elemento infinitesimal. Eu posso também reescrever esse cara da seguinte forma: μ0 sobre 4π, o vetor magnetização, produto vetorial R sobre R ao cubo. Essa forma de escrever é muito útil
porque a gente tem a seguinte igualdade, né, que nós já usamos inclusive em algumas outras ocasiões. Aqui, na verdade, eu tenho que fazer uma generalização antes, né, porque esse R aqui é em relação à origem, só que agora eu estou integrando em relação a um lugar que pode estar deslocado da origem. Né? Então esse R aqui se torna R grande. Tem esse detalhezinho que eu esqueci. Então R grande aqui e R grande aqui também e portanto aqui também. Então R e o vetor R que é R menos R', né? Nada mais é do que o Rzinho deslocado de um valor R' aqui. Tá? Então essa forma, a gente já usou essa igualdade aqui, que o vetor R dividido por R, eu posso dizer que é o gradiente em relação à carga, né? Então o gradiente em relação a R' de 1 sobre R. Já usou essa igualdade anteriormente. Né? Então eu posso agora fazer a integral do meu potencial, dizendo que o meu potencial causado por essa carga será igual a μ0 sobre 4π vezes a integral ao longo da carga, né, qualquer que seja essa carga, se for uma linha, se for um volume, se for uma superfície, a integral de m vetorial gradiente de 1 sobre r dv, esse gradiente aqui, dv', o gradiente derivado em relação a r'. Beleza, então aqui a gente pode novamente invocar aquela nossa igualdade. Qual igualdade, né? Se a gente tem uma derivada parcial de um produto de um campo vetorial por um campo escalar, deixa eu definir isso aqui direitinho, né? Então, o que eu estou falando aqui? Eu tenho a derivada do produto entre um campo escalar e um campo vetorial, né? Aí ela não vai poder ser essa derivada, tem que ser a derivada espacial de um campo escalar por um campo vetorial. Eu vou usar a regra da cadeia aqui, né? Então ele vai ser U vezes o rotacional de A mais A produto vetorial gradiente de U. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho A produto vetorial gradiente de U, né? Então esse A produto vetorial gradiente de U vai ser igual a isso menos isso. Então, μ0 sobre 4π integral. Aí esse cara daqui é m e U é 1 sobre R, né? Então, quem é que vai ser isso aqui? Isso aqui vai ser o rotacional em relação à carga de A vezes U, então M sobre R, menos 1 sobre R, rotacional de A. Tudo isso integrado no volume. Uma correção aqui, tá? Eu estou derivando em relação a x', então isso introduz um sinal de menos aqui. Então, como eu estou derivando em relação a x', a minha igualdade vai ser a seguinte, certo? A igualdade é a derivada, né, que aqui vai ser o rotacional, de m sobre r, isso aqui a gente introduz um sinal de menos, vai ser igual a 1 sobre r', desculpa, 1 sobre r, rotacional de m, menos m produto vetorial gradiente de 1 sobre r. Então essa é a minha igualdade. Quando eu substituo aqui, vou substituir esse termo, né? Vou trocar os dois termos. Então vai dar μ0 sobre 4π integral desse primeiro termo, né? Então, rotacional de m sobre r, dv' mais
μ0 sobre 4π integral do rotacional de m sobre r, ambos dentro do rotacional, também integrado em dv'. E aí a gente pode usar a seguinte identidade vetorial, que é a integral no volume do gradiente de um campo f qualquer, né, vai ser igual a menos f vetorial ds. Esse menos aqui acontece por conta de estarmos derivando em relação à carga, né? Senão, se fosse o gradiente, se fosse o rotacional normal, a gente não teria esse símbolo. Então agora a gente pode atualizar a nossa integral para A igual a μ0 sobre 4π integral no volume do rotacional de m em relação à carga, dividido por r dv' mais μ0 sobre 4π integral na superfície S' de m vetorial AN dividido por R ds'. A gente está aplicando aqui, ó, essa transformação. Note que essas equações são bastante parecidas com a nossa equação geral para a obtenção do potencial, né? Então, quem que era essa equação geral, né? Para correntes lineares, a gente dizia que ela era μ0 sobre 4π integral de I dl' sobre R, né? Para densidades superficiais, a gente dizia que esse potencial é μ0 sobre 4π de K, vetor K, né? ds, então K ds, linha sobre R. E para densidades volumétricas de corrente, μ0 sobre 4π, integral de J dv' sobre R. Então, se a gente compara estas equações aqui, que são correntes livres no espaço, com esta equação, a gente pode dizer que existe aqui, ó, a indução de uma corrente volumétrica. E essa corrente volumétrica será o rotacional do vetor magnetização. Como essa corrente, obviamente, não é uma corrente livre, eu vou usar o índice M e vou dizer que essa é uma corrente magnetizada, uma corrente de magnetização volumétrica. Então, eu vou chamar ela de corrente de magnetização volumétrica. Volumétrica, ela adiciona ao potencial total, ou seja, existe um potencial que já está sendo causado pelo campo externo. Este potencial aqui é um potencial que foi adicionado pela presença da magnetização. E a gente pode modelar essa magnetização matematicamente através de uma corrente de magnetização volumétrica que não está desacompanhada, ela vem acompanhada de uma corrente de magnetização superficial ou densidade superficial de magnetização. Então ele vai ser M vetorial AN, em que AN é o vetor normal na superfície, né? Então esse ds aqui, ó, é o vetor normal vezes o ds' escalar. Então esta corrente aqui nós vamos chamar de Km, naturalmente porque ela não é uma corrente livre,
ela é uma corrente de magnetização superficial. Então nós podemos modelar o efeito da magnetização em um material por um surgimento, um aumento da corrente no interior do dispositivo e também um aumento da corrente nas extremidades dos dispositivos. Então, da mesma forma como a gente definiu anteriormente, né, o campo elétrico e o vetor densidade de fluxo elétrico para essas correntes de polarização, a gente agora vai criar essas definições também para as correntes livres e as correntes de magnetização. Então a gente vai dizer que o JF são as correntes livres. O meu JF é a minha densidade de correntes livres. E eu vou associar essa densidade de corrente livre com o meu vetor campo magnético. Beleza. Já a minha corrente total fluindo em qualquer ponto do espaço vai ser notoriamente, né, a minha corrente livre mais a minha corrente magnetizada, dada aqui por essa quantidade. E eu vou associar esse cara daqui ao vetor densidade de fluxo magnético. Então vou dizer que esse cara daqui é o rotacional, não de H, mas é o rotacional de B sobre μ0. É o rotacional do meu vetor densidade de fluxo elétrico sobre a minha permissividade no vácuo. Então vamos desenvolver essa segunda parte aqui, né? Então nessa segunda parte eu posso dizer que o meu JF, então vamos reescrever isso aqui, né? O meu rotacional de B sobre μ0 vai ser igual a JF, então JF é quem? JF é o meu rotacional de H. Então, rotacional de H é a contribuição no campo, é a contribuição no fluxo magnético devido às correntes livres, mais o J magnético, né, a corrente magnética, quer dizer, a corrente magnética não, a corrente de magnetização volumétrica, que é dada pelo rotacional de M. Então, aqui, rotacional de M. Beleza. Então, esta igualdade aqui só é válida, né? Como essas derivadas aqui são lineares, eu posso dizer que isso aqui equivale ao rotacional de H mais M. E esta igualdade só é válida quando B sobre μ0 for igual a H mais M. Deixa eu colocar isso aqui para o canto, porque a gente ainda vai escrever isso aqui de outra forma, tá? Então, a presença do vetor magnetização aumenta a minha densidade de fluxo magnético, certo? E faz todo sentido isso aqui que a gente está falando, né? Já que essa magnetização, de fato, faz com que haja mais linhas, né, de densidade de fluxo magnético, uma vez que os próprios dipolos alinham-se para somar esse fluxo magnético. Eu posso naturalmente escrever isso na seguinte forma: B igual a μ0. Lembrando que para tirar o μ0 dessa derivada aqui, eu estou considerando que o μ0 é uniforme em todas as direções. Então, μ0b, μ0h, né? Mais m. Se h e m apontam na mesma direção, a gente pode dizer que esse material é linear, né? Então, vamos considerar que H aponta na mesma direção de M. Então, vamos dizer que M é igual a um que M vezes H. Ou seja, M e H apontam na mesma direção. Isso também faz sentido para a maioria dos materiais, né? Os meus dipolos vão apontar na direção do campo magnético externo.
Então faz sentido assumir aqui essa linearidade. E a gente vai denominar esse xm aqui de suscetibilidade magnética. Suscetibilidade magnética. Então, portanto, a gente pode substituir esse cara daqui e dizer que o meu campo magnético será μ0 multiplicado por 1 mais qm vezes h. Atualizando assim a nossa equação. Normalmente, o que a gente vai fazer? Dizer que existirá um valor de permeabilidade relativa, μr. Então, esse μr é a permeabilidade relativa. Então, meu μr vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1 mais qm. Eu também posso generalizar esse cara fazendo... que eu queria terminar nessa folha, mas não vai dar. Então, meu campo B seria igual a μ vezes H. Ou μ0 vezes μr H. É tudo a mesma forma de falar, né? Ou μ0, 1 mais qm vezes H. Isso aqui é aquela letra grega. Assim, parece um X. Aqui na hora de escrever com rapidez fica meio feia, assim ficou melhor. Então são formas diferentes de falar. Quem é esse cara daqui? Essa é a permeabilidade do meio material. Esse cara daqui é a permeabilidade relativa. E esse cara daqui é a susceptibilidade magnética. Todas essas são formas da gente expressar a mesma quantidade. Obviamente, né, o μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo. Certo? Lembrando que se a gente tem um material que não é linear, a gente não pode usar essa aproximação, a gente realmente tem que definir o vetor magnetização de outras formas, tá? Speed Racer acabou de passar aqui. Bem, gente, então é isso. Tá? Eu agradeço aí a paciência de vocês. Na demora para sair essa aula, realmente demorou bastante. Eu só consegui gravar agora de madrugada e mesmo assim ainda tinha barulho aqui fora. Mas eu agradeço aí a paciência de vocês. Para essa quarta-feira eu vou colocar mais aulas, mas aí eu vou conversando com vocês no grupo, tá? E a gente define as coisas direitinho. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima.